Relembrando aqui os nossos temas, Banco Master com a CPI sobre o caso e também a crise no Supremo Tribunal Federal, a subida de Flávio Bolsonaro nas pesquisas eleitorais e agora eu tenho a presença de Alessandro Soares conosco aqui no Liberdade de Opinião. Tudo bem, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Renan. Bom dia a todos. Obrigado. Sempre bom muito tê-lo aqui no Novo Dia, né? Aliás, Alessandro, ontem foi um dia de mais reviravoltas nesse caso do Banco Master, como a gente vem acompanhando. Primeiro, Dias Toffoli sorteado como relator do pedido de abertura da CPI do Banco Master. Depois, ele se declarou suspeito e deixou a relatoria. Com isso, um novo sorteio foi feito, realizado, e o nome que agora deve analisar o assunto é o ministro Cristiano Zanin. Alessandro, pergunta que eu tenho a você: a CPI do Master poderá deslanchar com o Zanin relator? Renan, veja, já existe e isso é verdade na alegação do parlamentar com relação a essa ação que está com o ministro Zanin, que existe uma jurisprudência, ou melhor dizendo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, lá da época da pandemia, da CPI da pandemia, onde basicamente o Supremo diz: olha, se eu tenho 1/3, né, dos deputados apoiando, que é um requisito constitucional para a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, se eu tenho um fato determinado, se eu tenho um período já especificado nesse pedido, em tese, o presidente da Câmara ou o presidente do Senado, não importa, teria a obrigação de instaurar. Significa dizer que ele não pode negar a instauração, porque a comissão parlamentar de inquérito, como se diz normalmente em teoria constitucional, é um instrumento de minorias. Portanto, a minoria teria a legitimidade, a autorização para ter o direito de instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito. Bom, essa é uma decisão do Supremo Tribunal Federal e que o deputado está se baseando e argumentando em cima dessa decisão para forçar a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas essa decisão ela não é muito fácil para o ministro Zanin. Por quê? Porque é uma situação um pouco diferente. Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal não, veja, é raro uma decisão desse gênero do Supremo Tribunal Federal. A tendência geral do Supremo Tribunal Federal é tentar não se meter no processo legislativo, ou melhor, no processo de luta política parlamentar, aquilo que nós chamamos de processo interna corporis. Então, essa é uma tendência geral do Supremo Tribunal Federal. Então, somente de maneira excepcional é que o STF vai dar um comando à Câmara dos Deputados mandando fazer isso ou aquilo. Ou seja, somente se houver uma ofensa muito clara ao texto constitucional. Por outro lado, existem regras internas e nesse sentido, embora provavelmente o Centrão, uma parte muito importante da Câmara dos Deputados tenha interesse em não ver instaurada essa comissão parlamentar de inquérito, a verdade é que tem um argumento forte também. Qual é esse argumento? É a ideia que existem 17 pedidos hoje de comissões parlamentares de inquérito, ou seja, são pedidos que, em tese, preenchem os requisitos constitucionais, da mesma maneira que a CPI do Banco Master, e existe uma regra dentro do regimento interno da Câmara dos Deputados que diz que eu não posso ter mais de 5 CPIs funcionando ao mesmo tempo. E isso tem uma razão de ser. Imagina, Renan, você ter aí pelo menos 15, 20, 30 CPIs funcionando ao mesmo tempo na Câmara dos Deputados. O que isso significa? Significa que nenhuma delas está funcionando, na verdade, que isso é desfuncional. Então você tem um problema aí de decisão. Ou seja, você tem um direito à Comissão Parlamentar de Inquérito, mas já tem 17 pedidos, ou seja, pelo menos 5 vão ser instauradas necessariamente, né? E aí você não tem como tocar a Comissão Parlamentar de Inquérito do Banco Master, o que beneficia principalmente aqueles que não têm interesse em investigar essa situação. Renan? Alessandro, ainda falando sobre esse caso do Banco Master, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar amanhã, sexta-feira, a prisão de Daniel Vorcaro, dono do banco. Dias Toffoli, que citamos há pouco, também se declarou suspeito, não vai estar entre os colegas da segunda turma, que vão avaliar a decisão que determinou a prisão preventiva do banqueiro e também de outros 3 aliados. Ontem, a pesquisa Meio Ideia mostrou que o Supremo Tribunal Federal é a instituição mais associada ao caso do Banco Master pelos brasileiros que têm conhecimento ali do escândalo. A pergunta é a seguinte, né? O STF vai conseguir superar essa crise que se instalou na corte por conta desse assunto? Eu acho que tem 2 aspectos importantes aqui. O primeiro deles é que essa crise ela tem um elemento macro, ou seja, é uma crise que pega a institucionalidade, né, inteira. Nós estamos vendo aí
há muito tempo, há muitos anos, a gente vê crises no executivo e no legislativo, já tivemos questões de decoro, de ética, de grande impacto político, né, e social, de grande impacto na opinião pública, e agora isso chega ao Supremo Tribunal Federal, que é uma espécie de coroamento da institucionalidade da Constituição de 1988. É preciso lembrar que a Constituição de 88 ela tem um elemento positivo importante e que todo mundo sempre lembra, que é a ideia de ser uma carta cidadã, uma carta democrática, uma carta que representa a negação da ditadura militar. Temos um elemento tão positivo, mas nós temos também um elemento que eu vou chamar aqui, e talvez seja razoável de chamar negativo, que é o elemento oligárquico, que o poder ele meio que se fechou em si mesmo hoje no Congresso Nacional, mesmo dentro do Poder Executivo de maneira geral, mas particularmente no Congresso Nacional, e hoje isso assume uma feição muito conservadora com relação aos demais poderes. Significa o quê? Que o executivo hoje, não importa qual executivo, qual partido ganha a eleição, tem que negociar com um parlamento que tem problemas de ordem ética profunda. E aí hoje você tem isso chegando no Supremo Tribunal Federal, uma crise que até então não tinha chegado no STF, chegou no Supremo. E aí você vê uma espécie de fetiche por parte até da imprensa de maneira geral, porque nos últimos 30 anos, a gente pode falar assim, a crise ficava alocada principalmente no parlamento e indo para o Poder Executivo. E agora ela chegou no STF, só são 11 ministros, e nós temos 2 ministros aí, o Alexandre de Moraes e o ministro Toffoli, que têm suspeição ou suspeitas de relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, e aí você fica muito em cima dessa situação, ninguém liga, vamos dizer assim, né, para a questão do que está acontecendo hoje, por exemplo, sei lá, ninguém se surpreende que Nicolas Ferreira ou mesmo o Ciro Nogueira, alguém seja amigo do Vorcaro, ou um tenha pego carona de avião. A questão fundamental é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque até esse momento não tinha chegado nenhuma crise à Suprema Corte e agora chegou. E aí a dificuldade que tem o Supremo, porque o Supremo não está habituado, veja, são só 11 ministros, tem toda uma tradição histórica desde 1988, tem o perfil que, veja, é uma instituição jurídica que tem um traço político forte, mas não está habituada a lidar com esse tipo de situação. E eu posso dizer com muita clareza, eu sei que a pesquisa já indica isso, mas eu sou um professor de direito constitucional, Renan, e normalmente quando eu entro em sala de aula, hoje em dia, praticamente quase todos os meus alunos de direito têm uma visão muito negativa com relação ao Supremo Tribunal Federal. E isso evidencia a dificuldade que o Supremo terá daqui para frente para superar essa crise. Precisará de uma estratégia muito clara e mostrar para a sociedade a que veio e mostrar responsabilidade nesse exato momento, Renan. Alessandro, vamos falar agora sobre o cenário eleitoral de 2026. O pré-candidato do Partido Liberal ao Palácio do Planalto, o senador Flávio Bolsonaro, subiu nas intenções de voto e também apresentou um empate técnico em um eventual segundo turno para as eleições presidenciais deste ano contra o presidente Lula. Esses dados foram divulgados ontem pela pesquisa Genial Quest e a última aferição da Quest, que foi feita em fevereiro, o petista estava à frente do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A pergunta é a seguinte: essa tendência de subida de Flávio, ela deve se manter? Quando a gente olha, eu costumo dizer que não é bem, eu vou usar aqui uma analogia, bom, na verdade um termo que talvez não seja também o mais correto nesse caso, mas eu não acho que é o Flávio Bolsonaro necessariamente que está subindo nesse momento ou que chegou num determinado patamar, mas eu acho que é o Bolsonaro que chegou num determinado patamar. Ou seja, até esse momento você tem uma espécie de recall ou de uma rechamada dos votos de manada do bolsonarismo e que tem sido muito eficiente. Daí porque o próprio Flávio Bolsonaro falando pouco, não dizendo praticamente nada, ou seja, não dizendo basicamente nada sobre política, né, do que ele pretende, caso sendo candidato, né, a presidente da República, propostas, fazendo debates mais decisivos, ou seja, o Flávio Bolsonaro está jogando parado nesse momento, esperando chegar esse teto, que é o teto que eu vou chamar aqui do teto do Bolsonaro. A questão fundamental se chegar nesse teto, né, será que ele consegue ultrapassar esse teto? E é isso que ele está tentando fazer, ficando calado também, porque o silêncio, veja, se o silêncio por um lado gera essa questão de você não saber exatamente o que a pessoa pensa, o que ela vai fazer no governo, como é que ela vai lidar com a questão do bolsonarismo, aquela radicalidade,
Por outro lado, passa a impressão de moderação. E é isso que ele está tentando fazer, trair um pedaço do centro. Porque me parece que essa eleição vai ser decidida, né, por 1, 2, talvez no máximo 3 milhões de votos. Nesse exato momento é isso que se desenha. Então ele sabe disso, ele sabe que ele também tem uma alta rejeição. É verdade que a rejeição do presidente Lula é uma rejeição alta, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a rejeição do presidente Lula, eu vou chamar que é uma rejeição antiga, é uma rejeição que já passou por vários testes eleitorais, ou seja, tudo aquilo que o presidente Lula tinha para tomar de ataque político, ele já tomou, mas o Flávio Bolsonaro ainda não. Ou seja, ele tem basicamente esse recall, né, essa rechamada dos votos do pai, ainda trazendo essa imagem, mas agora ele vai ter que provar que veio, porque ele vai ter que entrar num cenário de combate. Aí ele vai ter que falar, ele vai ter que dizer a que veio do ponto de vista político, vai ter que dizer qual é a relação com o próprio pai e vai ter que sofrer, vamos dizer assim, também ataques políticos mais incisivos, que até o momento ele não sofreu, até porque a estratégia que havia sido montada, me parece, pelo próprio governo, era uma estratégia que vinha se alinhando para fazer um enfrentamento com o governador Tarcísio. Como isso não aconteceu, o Flávio acabou sendo poupado, vamos dizer assim, de qualquer tipo de polarização. Isso explica também, em parte, acho eu, porque que o presidente Lula provavelmente não vá, né, tudo indica que não vá, à posse do presidente do Chile, porque se ele for até lá, ele vai fazer essa polarização muito direta, o que de alguma forma vai beneficiar de maneira imediata o silêncio do próprio Flávio Bolsonaro. Renan. Nosso comentarista, Alessandro Soares. Alessandro, obrigado. Obrigado pelas opiniões. Desejo a você, meu amigo, um bom dia. Obrigado, Renan. Bom dia a todos.